Você já começou o ano cheia de planos, escreveu metas perfeitas no papel, fez listas poderosas, comprou o planner mais lindo, escolheu o melhor aplicativo de produtividade e mesmo assim nada saiu do papel? Você abandonou tudo em poucas semanas? Pois é, se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final desse episódio, porque eu vou te mostrar que o problema não é você e muito menos as suas metas. Eu vou te mostrar exatamente por que suas metas falham e principalmente como você pode parar de se sabotar, criar metas da forma correta e finalmente entrar em ação. Então, vem comigo! Oi, tudo bem? Eu sou a Cláudia e por aqui a gente fala sobre formas de ser produtiva para viver melhor e não apenas fazer mais. Se você quer mais organização, menos procrastinação e resultados reais para mulheres reais, você está no lugar certo. E está começando mais um Dias de Produtividade. E fica super à vontade para se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo e conhecer o meu e-book 3 passos simples para uma vida sem procrastinação. O link vai estar aqui fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E se você quiser, também deixa aqui nos comentários algum assunto sobre produtividade que você gostaria que eu falasse nos próximos episódios. Bora começar? Que tem muito conteúdo por aqui. A maioria das metas falha. Sabe por quê? Porque nós as formulamos de forma vaga demais, genéricas demais. E quando a gente elabora uma meta, tipo, quero ser mais produtiva, ou quero emagrecer, ou quero mudar de vida, você concorda comigo que não dá para o seu cérebro saber exatamente o que você quer? E quando o cérebro não entende uma instrução claramente, ele trava. É tipo assim, é como se fosse você pedir para alguém ir para um lugar sem dar o endereço certo para aquela pessoa, sem as orientações exatas de como ela chega naquele lugar. E aqui eu quero falar de uma coisa muito importante, que é a diferença entre desejo e meta. Desejo é simplesmente você querer algo, é você formular uma meta da forma como falamos anteriormente. Tipo, quero emagrecer, quero ser mais produtiva, quero ser mais saudável. Isso soa para o seu cérebro como um desejo, porque é totalmente inespecífico. Agora, a meta, ela deve ser específica e para dizer exatamente qual é o caminho que você quer seguir, que passos você precisa dar e tendo clareza de cada um desses passos para chegar ao final do seu destino. É tipo você dar o endereço para alguém com a rua, com o número, dar referências que tem perto do lugar, o melhor meio de transporte para ela usar para chegar lá, com o CEP, com todas as informações. É aquele, tipo assim, não tem como a pessoa errar ou não chegar no endereço que você deu. E qual é o erro invisível quando nós formulamos as nossas metas? É que na maioria das vezes nós achamos que as nossas metas falham porque nós não nos esforçamos o suficiente para atingi-las. A gente acaba achando que o problema é com a gente. Mas a verdade é que a maioria das nossas metas já nasce errada, já nasce formulada com essa estrutura genérica, ampla demais. É como se elas já fossem elaboradas para dar errada e para não sair do papel. Normalmente, criamos metas grandes demais, genéricas demais ou desconectadas da nossa realidade, como quero ser mais produtiva, quero emagrecer, quero ser mais saudável. E eu vou deixar aqui um card de um vídeo onde eu te ensino a criar a sua visão de vida e como alinhar suas metas com ela. E ter metas alinhadas com a nossa visão de vida é um grande antídoto contra a procrastinação. Vale a pena
você assistir. E quando você não sabe exatamente o que fazer, exatamente qual é o próximo passo que você tem que dar agora, nesse momento, daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, o seu cérebro entra no que a gente chama de modo de fuga e a procrastinação aparece. E aí você se culpa, se sente incapaz, acha que nada com você funciona. E o pior, você cria e alimenta uma crença muito disfuncional de que o problema é você. Mas não é você, eu te garanto que não é você. Para e pensa, se não é a forma como você está pensando e criando as suas metas. E aqui eu quero trazer alguns dados e números importantes que aparecem sobre procrastinação quando eu digitei na barra do Google uma busca simples. Eu só digitei assim, pesquisas atuais sobre procrastinação, e apareceu para mim. Pesquisas recentes realizadas no Brasil, abrangendo um período entre 2023 e 2025, indicam 70% dos brasileiros procrastinam em algum nível suas tarefas diárias pessoais e de trabalho. E o Google teve um aumento de 90% nas buscas com palavras-chave relacionadas ao tema procrastinação. E o que isso quer dizer? Primeiro, que você não está sozinha. E segundo, que são números muito altos que nos indicam que precisamos entender melhor esse mecanismo de procrastinação e como isso está associado na execução das nossas metas e por que nossas metas falham. Na maioria das vezes, a procrastinação ela funciona como um mecanismo, um movimento de regulação interna para que você possa lidar com uma emoção desagradável ou negativa. Ou seja, alguma tarefa que você precisa realizar te causa ansiedade, medo ou dúvida, com certeza você vai adiar essa tarefa para se livrar dela e para não entrar em contato com esse sentimento desagradável e que te causa desconforto. E a procrastinação, ela é um problema para todo mundo? Não. Ela é um problema para algumas pessoas, porque algumas pessoas procrastinam, mas elas cumprem suas tarefas. Ela é um problema quando procrastinamos num nível que, nos impede de avançar em direção aos nossos objetivos mais importantes. 2, causa constante sofrimento e desgaste emocional e culpa. E 3, ela afeta a nossa autoimagem e a nossa autoestima. E fica à vontade para compartilhar aqui nos comentários se você se identifica com uma dessas 3 formas e se a procrastinação tem afetado a sua vida em uma dessas 3 formas que eu falei aqui. Algumas atitudes que estão presentes no ato de procrastinar e que eu costumo chamar de combo da procrastinação. O combo da procrastinação, ele vem com 5 itens. O primeiro é atividade desagradável. A atividade que você procrastina, ela necessariamente é uma atividade desagradável. Porque vamos combinar? Ninguém procrastina, ninguém adia de fazer uma coisa gostosa, uma coisa que gosta, uma coisa que dá prazer. Então, o primeiro item do nosso combo da procrastinação é uma atividade que precisa ser desagradável. O segundo é a percepção ao desconforto. Essa atividade desagradável, ela causa uma percepção muito forte ao desconforto. Essa percepção ao desconforto, ela pode muitas vezes ser insuportável. E aí vem a nossa decisão por adiar. Depois que decidimos adiar, o nosso cérebro encontra justificativas para que a gente possa adiar sem se sentir muito culpado. E o quinto é se envolver em tarefas de baixo valor. E o que são tarefas de baixo valor? Tarefas de baixo valor são tarefas que você decide fazer ao invés de fazer o que realmente é importante. E se constantemente você troca suas tarefas importantes por tarefas de baixo valor, você vai aos poucos se afastando dos seus objetivos e metas, porque quando a gente fica só executando tarefas de baixo valor, acabamos ficando paralisadas
E o pior, ficamos sempre naquele lugar de ser ocupada em vez de ser produtiva. Ficou claro, gente? O que você pode fazer como uma tarefa de baixo valor? O que era importante fazer? Ou o relatório ou começar a sua dissertação. Isso tem consequências positivas, que é quando você evita, quando você não faz o relatório, quando você não começa a dissertação, isso te causa um alívio imediato, porque você não precisou se confrontar com aquela tarefa. Mas também traz uma consequência negativa, que essa tarefa não vai sumir da sua lista e você vai ter que se deparar com ela em algum momento, e geralmente com menos tempo para fazer e num prazo mais apertado. Como quebramos o ciclo da procrastinação? 1. Compreendendo e tendo clareza dos nossos mecanismos de procrastinação e de adiamento. 2. Criando um planejamento possível feito para a vida real, com metas elaboradas de maneira correta, que tenham sempre microtarefas. E 3. Ir para ação, porque vamos lembrar que procrastinadores adoram planejar e fogem da ação. E sempre refinando e melhorando no caminho. E esses, gente, são os 3 passos que eu falei, são a base do método que eu criei no meu e-book, o método CPA Evolution, onde o C é de compreender, o P é de planejar e o A é de agir. E eu te mostro, através desses 3 passos, como você pode organizar suas metas, parar de se sabotar e, principalmente, fazer o que precisa ser feito. E se você quiser conhecer mais a fundo esse método para vencer a procrastinação, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E esse sentimento negativo que você sente ao adiar uma tarefa, eu já vou te dizer, ele não é preguiça. Na maioria das vezes, ele é confusão, porque ele pode estar por trás do excesso de informação, excesso de tarefas e principalmente falta de clareza do que fazer e de como realizar suas metas. Quando você olha para uma meta grande demais, vaga demais, o seu cérebro entra em estado de alerta e prefere evitar. O seu cérebro só quer que você fique segura e confortável. Então, percebe aqui que você não procrastina porque você não quer fazer? Na maioria das vezes você procrastina, você não sabe exatamente o que precisa fazer ou o primeiro passo que precisa dar para começar a realizar as suas metas. Quando você transforma uma meta genérica, ampla, abrangente, inespecífica, como nós vimos no começo do episódio, em passos simples, a sua ação fica possível. E eu vou repetir, porque essa frase é muito importante. Quando você transforma uma meta em pequenos passos simples, a realização dessa meta e a ação fica possível. Metas claras e ação simples é o nosso ponto da virada. Tudo muda quando você entende uma coisa. Você não precisa de mais metas, você precisa de menos metas, mas elaboradas de forma mais clara e que te levem direto para a ação, sabendo exatamente o que você precisa fazer. E aqui entra uma coisa muito poderosa: o poder das microtarefas. Transformar uma meta extensa, vaga e assustadora numa sequência de pequenos passos muito claros, tangíveis e fáceis de executar. Então, como definir suas metas dentro desse conceito? Eu vou dar aqui o exemplo que eu usei quando eu estava escrevendo o meu e-book. A minha meta inicial era escrever um e-book, igual como ser produtiva, eu quero ser mais produtiva, eu quero emagrecer, eu quero ser mais saudável. Escrever um e-book é uma meta extremamente genérica e ela ficava rolando de um lado para o outro na minha agenda e na minha lista de metas. Até que eu descobri como eu poderia quebrar esse ciclo. E eu transformei a minha meta super genérica, escrever um e-book, em escrever um e-book sobre procrastinação para mulheres e criar um caderno de exercícios até o dia X do mês X do ano X. E quais eram as microtarefas? Pesquisar sobre procrastinação no Google, ChatGPT e outras fontes. Pesquisar livros sobre procrastinação na Amazon, fazer um mapa mental sobre o assunto pesquisado, colocar ideias numa planilha e procurar ideias de exercício.
Você concorda comigo que é uma meta super específica e que não deixa nenhuma dúvida para o seu cérebro do que você precisa fazer? Ele entende perfeitamente o que você precisa fazer, porque pesquisar sobre procrastinação no Google, ChatGPT e outras fontes é exatamente pesquisar sobre procrastinação no Google, ChatGPT e outras fontes. Não fica nenhuma dúvida. É uma tarefa clara e muito fácil de seguir. Você simplesmente prepara a escada para subir e vai subindo um degrau de cada vez, seguindo uma sequência. E o milagre acontece. Você não precisa mais estar motivada todos os dias. Você construiu um sistema simples, com metas claras, divididas em microtarefas que vão te levar à ação mesmo nos dias mais difíceis. Então, vamos recapitular? Você cria uma meta específica, divide essa meta em microtarefas, cria uma sequência de pequenos passos, você vai se manter motivado e confiante, vai fazer o que realmente é importante e, finalmente, vai atingir as suas metas sendo produtiva e não ocupada. E agora, o momento da nossa frase final. Eu quero deixar e trazer aqui hoje uma frase de um dos meus livros favoritos de produtividade, 4.000 Semanas, Gestão de Tempo para Mortais, do autor Oliver Burkeman, que essa é uma situação que se torna ainda mais aflitiva pela brevidade da vida, porque você está gastando seu limitado tempo de um modo que não gostaria nem deveria. E, gente, para terminar, eu quero te falar que o tempo é o nosso recurso mais precioso e ele também é limitado. Usar esse tempo de forma alinhada com o que é importante para a nossa vida, sem procrastinar e adiar o que precisa ser feito, é essencial. Por isso a importância de criarmos metas claras, reais, alinhadas com a nossa vida e com o que queremos de verdade para ela. Quanto mais claras, específicas e fáceis de realizar forem suas metas, mais você se aproxima do sucesso em atingi-las. E como a gente viu no episódio de hoje, não é nada complicado fazer. Apenas comece e dê o primeiro passo. O milagre acontece e vai acontecer sempre na ação. E se esse episódio fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras mulheres. E me conta aqui nos comentários se você já tentou e nunca conseguiu manter ou realizar uma meta importante para você. Fica tranquila. Vai dar tudo certo, na verdade já tá dando. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Se inscreva no canal e deixe o seu like, isso me ajuda muito. Beijo carinhoso e até o nosso próximo episódio.